fica aqui comigo, que hoje eu tenho muita coisa importante para falar, que com certeza vai fazer toda a diferença na sua carreira. Com certeza vai te dar uma nova visão sobre o que você precisa fazer para ter melhores resultados aí no seu dia a dia, na sua carreira, né, para conseguir mais pacientes e conseguir até cobrar mais pelo seu trabalho, tá bom? Então vamos lá, gente. Em todos esses vídeos que eu já coloquei até hoje, né, todos os conteúdos que a gente posta aqui são voltados para empreendedorismo para terapeutas, né? Vocês já devem ter percebido isso. E uma coisa que a gente fala muito são pontos isolados, né, características isoladas de uma carreira de sucesso. Só que hoje, nesse vídeo, a gente vai colocar todos os pilares importantes para uma carreira bem-sucedida, para uma carreira legal, em que você realmente consiga viver da sua profissão, né? Não precise muitas vezes desistir dessa profissão ou mudar de profissão, como muita gente faz, às vezes acaba voltando para uma carreira anterior, né? Então, fica comigo, espera um pouquinho, né? Eu vou esperar 2 minutinhos até o pessoal chegar, tá bom? E é isso. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês que já estão aí? Tá tranquilo? Então, tá bom. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa, assim, necessariamente, não tem como fugir disso, é a clareza de objetivos, tá? É a clareza daquilo que a gente quer para a nossa vida e daquilo que a gente está fazendo. Então, se você não tem clareza sobre os seus objetivos, se você não tem clareza sobre a sua missão de vida, né? E sobre aonde você quer chegar com isso, porque uma coisa é fato, muita gente trabalha super bem e não sabe divulgar o seu trabalho, e por isso acaba não conseguindo se manter, acaba passando necessidade, às vezes, até. E, ao mesmo tempo, existe o outro lado. Tem gente que se vende muito bem, mas não é um bom profissional. E aí, na hora de fazer o trabalho, acaba deixando a desejar, acaba queimando o próprio filme, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, na clareza. Você ter clareza daquilo que você quer realizar, né? Daquilo que você está realizando, de onde você quer chegar e de qual é a sua missão de vida, de qual é o seu propósito. Então, esse é o primeiro passo, é a primeira coisa que a gente precisa ter, que não dá para fugir, tá bom? Se você ainda não tem clareza, por exemplo, do seu público, de qual o seu objetivo financeiro, né? Muitas vezes as pessoas pensam que é impossível ganhar 10, 20 mil reais trabalhando com terapia. E eu tô aqui para te dizer que é totalmente possível, que se você quiser mesmo, você vai conseguir, só que você vai ter que seguir todos esses passos aqui que eu tô passando para você, tá bom? Então vamos lá, gente. A segunda coisa, nossa, essa coisa, nossa, a segunda coisa, eu acho que é a mais importante de todas, é uma das mais difíceis, inclusive, e é muitas vezes o que faz as pessoas desistirem, é a motivação. Se você não tem motivação para fazer aquilo que você está fazendo, se você fica se questionando se você está no caminho certo, se isso vai dar certo, se é possível mesmo ganhar dinheiro fazendo isso que eu estou fazendo, enfim, você fica com muitas perguntas na sua cabeça, muitos autoflagelos, né, assim, de ficar se culpando, ficar se martirizando, ficar criando conversas internas que não são reais, né, ficar alimentando coisas na sua cabeça que não vão te levar a lugar nenhum. Então, assim, toma muito cuidado com isso, tá? Toma muito cuidado mesmo, porque a sua mente, ela pode ser a sua melhor amiga ou a sua pior inimiga, né? Então, vou só arrumar a luz aqui. Então, toma muito cuidado com isso. A sua mente, ela pode ser a sua melhor amiga ou a sua pior inimiga. Então, se você não tiver essa clareza, se você não tiver motivação para fazer as coisas acontecerem, você vai acabar caindo na conversa da mente, de que você não é bom, de que você não é capaz, de que isso que você está fazendo é uma mentira. Enfim, você vai sempre criar conversas mentais que vão te fazer acreditar que aquele seu trabalho não é legal, que aquele seu trabalho não está dando resultado, tá bom? Então, toma muito cuidado. Eu, por exemplo, eu também tenho dias que eu não estou motivada, eu tenho dias que eu não estou bem, né? Tem dias que a gente não está afim de fazer as coisas acontecerem, né? O que não pode acontecer é isso virar uma regra na sua vida. É você sempre achar que você não é bom o suficiente, que você não tem conteúdo suficiente, que você não está preparado, ou achar que nada vai dar certo, porque, o coronavírus, a crise, as pessoas não têm dinheiro. Se você deixar, a sua mente vai te fazer acreditar em muita coisa que não é real. E muita coisa que parece ser real, mas só depende de você mudar essa realidade, entende?
Então, não deixe a sua mente te fazer acreditar nessas mentiras. Faça você esse movimento de melhorar a sua vida, de melhorar os seus resultados, tá bom? Então, assim, motivação. Igual eu estava falando, quando eu estou desmotivada, quando eu entro nesse lugar de ficar pensando que alguma coisa não vai dar certo, eu me conecto com conteúdos, com assuntos, com pessoas que são para frente, que têm a mente lá na frente, que não pensam em crise. As pessoas motivadas, elas não pensam naquilo que não dá para controlar. Elas pensam naquilo que elas têm controle, naquilo que elas podem melhorar, naquilo que está ao alcance delas, né? Se a gente ficar muito focado em coisas que não estão ao nosso alcance, né? Por exemplo, o coronavírus, a crise mundial, a crise financeira, enfim, ficar pensando que as pessoas estão desempregadas, que está difícil para todo mundo. E está difícil, não está simples. Mas não precisa ser tão difícil assim, entende? Eu não estou dizendo que todos os problemas não existem, eles estão ali. Mas você pode focar toda a sua atenção nesses problemas ou focar toda a sua atenção nas coisas que você pode melhorar. E isso sim é o que realmente faz a gente ficar motivado, faz a gente acordar de manhã e falar: nossa, preciso fazer acontecer, preciso ir para cima, sabe? E aí por isso que eu me conecto com pessoas que me agregam, com conteúdos que me agregam. Eu evito ficar perdendo tempo em Facebook, internet, Instagram, meme, filme, política, um monte de coisa que não te agrega em nada na sua vida pessoal, né, no seu autoconhecimento, tanto no sentido pessoal quanto profissional, né? Você saber as habilidades que você tem te ajuda muito a melhorar ainda mais e conseguir ter novas habilidades, conseguir desenvolver novas habilidades para ir se melhorando cada vez mais, se lapidando cada vez mais. Mas quando você foca a sua energia, a sua atenção só nos problemas, na notícia ruim, na crise, enfim, um monte de coisa que não vai te levar a lugar nenhum, né? Ou você é muito viciado em conteúdo também que não vai levar a lugar nenhum. Por exemplo, pornografia, Big Brother, enfim. Nossa, gente, não, tem uma lista imensa, né, de coisas que eu posso falar aqui que não agregam em nada. E não significa que seja errado você assistir alguma coisa dessas. Não significa que seja errado. O problema é quando você fica muito focado em coisas que não vão te levar a lugar nenhum. E perde o foco naquilo que você tem controle. Então, se você assiste muita notícia ruim, muita desgraça, coronavírus, Big Brother, muita coisa que não te leva a nada, você perde tempo e energia que você poderia estar colocando em coisas que vão te levar para frente, que vão te fazer crescer, entende? Como pessoa, como profissional, tudo, em todos os sentidos. Então, talvez seja o direcionamento da sua energia também que esteja te deixando um pouco desanimado, desmotivado para fazer as coisas acontecerem. E lembrando que a motivação, né, a nossa motivação, é uma das coisas mais importantes que a gente tem. É talvez a mais importante de todas, né? Depois da clareza, a motivação é uma das coisas mais importantes. E se você não buscar essa motivação diariamente, se você não alimentar essa motivação diariamente, acompanhando pessoas motivadas, que te motivam, que te inspiram, você vai se desmotivar. É igual uma fogueira, né? Então a fogueira tá lá queimando, 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 aquele monte de brasa fervendo. Se uma brasa cai para fora da fogueira, ela começa a esfriar, 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 vai apagando e vai apagando. É a mesma coisa com a sua motivação. Quando você está inserido num grupo ou num conteúdo, em algum conteúdo mesmo, seja num grupo presencial ou pela internet, quando você está conectado com alguém, com alguma coisa que te motiva, que te faz queimar mesmo, como uma brasa, você está lá, você está forte. Quando você se afasta e perde essa frequência, perde essa consistência, você começa a esfriar. Então, lembra sempre disso. A motivação é o que vai te levar para frente, é a gasolina que vai fazer o teu carro andar. E o resto, as outras coisas que eu vou dizer aqui, é a direção para onde esse carro vai. Mas a motivação é a gasolina, é o combustível que vai fazer você ir para frente, tá bom? Então, vamos lá. A próxima coisa é a disciplina, né? Muita gente acha que disciplina é algo muito, assim, abstrato, né? Uma coisa muito eu não tenho disciplina e eu sou assim mesmo e acabou. E não necessariamente a gente precisa ser assim. A gente pode desenvolver a disciplina. A disciplina não é uma coisa que você compra numa loja, ela é uma coisa construída
né? É igual aprender a andar, aprender a falar um idioma, aprender a qualquer outra coisa, aprender a dirigir, andar de bicicleta. A disciplina também, ela pode ser aprendida, ela pode ser exercitada. E se você não tem disciplina na sua vida, muito dificilmente você vai conseguir construir alguma coisa para você, né? Alguma coisa no sentido profissional, no sentido pessoal, né? De autodesenvolvimento. Se você não tiver um pouco de disciplina, de autoobservação também, você não consegue trilhar essa caminhada. Então, precisa ter disciplina, né? Todos os dias você lembrar qual que é o seu porquê. Por que você está fazendo isso que você faz hoje? Né? Aonde que você quer chegar com isso? E aí, tendo um porquê bem definido, tendo uma motivação, você vai ter essa disciplina porque você sabe lá onde você quer chegar. Você sabe que lá na frente da sua estrada tem um destino e é lá que você quer chegar, né? Gente, outra coisa. Quando a gente fala em realização, em tudo isso que eu estou falando, uma coisa que muita gente esquece é o foco. E quando eu falo em foco, olha só que interessante. O foco, ele é o que possibilita as pessoas terem consistência e realmente se aprofundarem em qualquer coisa que você queira fazer. Então, por exemplo, uma empresa que acabou de começar, ela não vai começar já bombando e cheio de cliente, ganhando muito dinheiro. Ela vai começar aos pouquinhos. Se você não tiver a tal da motivação e a disciplina e foco, você vai querer sempre estar buscando alguma outra alternativa. Você vai querer, por exemplo, mas isso aqui não está dando certo, eu acho que eu vou abrir uma bomboniere, eu acho que eu vou abrir uma barraquinha de cachorro-quente. Mas isso aqui não está dando certo por causa disso. Não é mudando de caminho que você vai encontrar o que você quer. Se você estiver sempre mudando o seu foco, sempre procurando uma coisa nova para fazer, você vai distribuir a sua energia com um monte de coisas aleatórias, com um monte de coisa que não necessariamente vai te levar a lugar nenhum, e você não vai conseguir realizar aquilo que você queria. Então, assim, o foco, ele também inclui você saber falar não para coisas que aparecerem. Às vezes vai aparecer, nossa, uma oportunidade imperdível que você tem que fazer. Só que, na verdade, não é bem uma oportunidade. Às vezes é só uma distração para a sua vida, né? Uma coisa que vai te distrair, vai tirar o seu foco. Então, presta muita atenção nisso. Tenha foco, tenha disciplina e vai para cima. Vamos juntos, porque é o melhor caminho que a gente tem, tá? Outra coisa, a quinta coisa, número 5, tá? É a organização financeira. A maioria dos profissionais autônomos ou das pequenas empresas começam sem nenhum tipo de organização financeira, começam de uma forma meio bagunçada, uma forma não muito organizada, né, de controlar suas finanças, controlar os seus gastos. E, gente, isso é muito grave, isso é muito perigoso, tá? Porque você pode realmente falir a sua empresa ou falir a sua carreira, tá? Se você não tiver essa visão de que você é uma empresa, né? Você que é autônomo, que é, por exemplo, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, se você não tiver consciência que você é uma empresa, você acaba gastando todo o seu dinheiro, que deveria ser, por exemplo, uma parte do que você ganha, ser investido em marketing, né? Ser investido em melhorias para o teu negócio, para a tua carreira. Se você não tem essa visão de separar um dinheiro para investir no seu crescimento, você acaba sempre gastando, sempre se enrolando, não tem o controle do que você ganha, do que você gasta. Então, assim, eu sei que é difícil para quem é autônomo, principalmente da área de terapias, da área da saúde, porque são áreas totalmente opostas, né? Contabilidade é uma coisa chata mesmo, mas é fundamental, principalmente no começo da sua carreira, quando você vai criar o seu preço, você vai precificar o seu serviço. Você tem que saber quanto você vai gastar, né? De aluguel, de material, de água, de luz, de transporte, quanto que você vai gastar? Porque às vezes você quer lotar a sua agenda e aí você cobra um valor muito baixinho para lotar a sua agenda. E aí você está pagando para trabalhar, você entendeu? Porque você vai perder o seu tempo, a sua energia, você vai pagar, você vai ter gastos para manter o espaço que você está atendendo, e no final das contas você vai ver não sobra nada para você. Isso acontece com a maioria das pessoas, trabalha, trabalha, trabalha e não sobra nada no final do mês. E aí o que está faltando? Está faltando dinheiro? Não, não está faltando dinheiro, está faltando organização. Porque se você se organiza e você faz sobrar um pouco de dinheiro no final do mês, mesmo que seja muito pouco, esse pouco que sobra já é suficiente para você investir no seu marketing, para você investir no crescimento da sua carreira. Então você precisa mesmo
ter essa organização, ter essa visão para fazer as coisas melhorarem na sua vida, tá bom? Outra coisa, gente, os atendimentos, quando a gente vai fazer um atendimento, esse é o item número 6 dessa lista, tá? É o atendimento de excelência. O que é um atendimento de excelência? É você ter um diferencial, é você mostrar para o cliente que você realmente está comprometido com aquela situação, com aquela queixa que ele tem, você está comprometido com o tratamento dele, com a melhora dele, você está realmente focado em fazer a vida daquela pessoa se transformar, tá? E quando você faz isso, olha só que incrível, né? As pessoas percebem o seu diferencial, as pessoas percebem o brilho no olho que você tem com o seu trabalho e elas começam a te recomendar, começam a indicar para amiga, para tia, para vizinha, para cunhada. E, gente, isso tem uma proporção que é muito incrível. Então, assim, faça o seu melhor, faça o melhor tratamento que você puder, né? Com amor, com toda a sua dedicação. E se você ainda não se sente seguro para fazer um atendimento de excelência, não tem problema. Vai aos poucos, vai praticando, vai estudando, vai se aprofundando na sua área, porque uma hora você vai conseguir. É a tal da disciplina, do foco e da motivação. Se você for construindo isso aos pouquinhos, um tijolinho de cada vez, né, sem ficar se comparando com pessoas que já estão há muito tempo, que já estão lá fazendo isso há 10 anos, né? Às vezes a gente acabou de começar uma coisa e a gente se compara com pessoas que estão lá há 10 anos. Isso é muito injusto com a gente, né? Então não se compare com ninguém. Seja você, seja a sua melhor versão todos os dias. Beleza? Outra coisa. Vamos lá que eu fiz um roteirinho aqui para ajudar. Sétima coisa, sétimo item da nossa lista de como alavancar a nossa carreira em 2021 ou em qualquer outro ano, tá? Isso serve para sempre. Ética profissional. Muitos profissionais, tanto da área da saúde quanto das terapias holísticas alternativas, muitas vezes têm uma certa dificuldade em saber o que você pode prometer na sua propaganda, o que você pode fazer, o que você pode falar na sua comunicação, nas suas propagandas, né, na internet ou em qualquer outro lugar, que seja permitido, que seja ético, né? A publicidade na área da saúde, ela tem vários critérios de restrição. Então, se você trabalha na área da saúde, seja em psicologia, nutrição, medicina, biomedicina, fisioterapia, enfim, seja lá qual for a sua área, consulte o conselho de ética, né, o conselho da sua profissão, para ver o código de ética de publicidade. Porque a publicidade ela tem várias restrições. Por exemplo, você não pode associar um resultado de um tratamento estético ou de nutrição a algum produto ou algum equipamento. Você nunca pode também associar, induzir as pessoas a acreditarem que todo mundo vai ter aquele mesmo resultado de uma foto antes e depois, por exemplo. Você tem que deixar bem claro que cada pessoa tem as suas variantes, tem o seu processo. Então, nunca a gente pode generalizar um resultado na área da saúde, tá bom? Cada pessoa tem um corpo totalmente diferente do outro. E nessa questão da ética, não só na publicidade, mas durante o atendimento também, uma coisa que é muito feio, que é muito chato, é você ficar comentando da vida do seu paciente. Seja de um paciente para o outro, né? Você contar, eu tenho um paciente que, nossa, faz isso, aquilo, e totalmente... A pessoa vai pensar, nossa, se ela está falando de outro paciente para mim, ela também vai falar de mim para outras pessoas, né? E da mesma forma, você falar, mesmo que seja com alguém conhecido, não é legal, não é ético, não é profissional você fazer isso. Você tem que ter muito cuidado com tudo que você fala sobre a vida de alguém que entregou a vida para você cuidar, para você ajudar, né? Para você solucionar problemas daquela vida, daquela pessoa. Então você vai sair falando da vida dessa pessoa e às vezes até de uma forma negativa, sabe? De uma forma que não é profissional. Então toma cuidado, nunca faça isso, porque realmente é muito triste. A não ser que você vai fazer um estudo de caso, né, sobre algum caso específico, e aí você não vai revelar o nome do paciente, né? Ninguém sabe quem é, ninguém sabe o que aconteceu, como aconteceu. Você vai só fazer um estudo de caso, e aí sim, não tem problema nenhum. Outra coisa da questão da ética são as fotos, né? Muita gente tira fotos durante o atendimento, né, de acupuntura, de massagem, de estética, e não pedem permissão para a pessoa, nem para tirar foto e nem para publicar essas fotos. Isso é muito grave. Você precisa pedir autorização, primeiro, para tirar a foto, e segundo, para publicar essa foto, tá bom? Então, sempre que for tirar foto,
lembre disso, que é muito chato você sair tirando foto da pessoa sem avisar. Agora, o 8º item, que talvez seja um dos que... O pulo do gato, né? O 8º item é o pulo do gato que vai fazer a sua carreira decolar de verdade, né? Vai fazer você sair do amadorismo e ir para um patamar realmente muito mais profissional, que é o marketing. E dentro do marketing, a gente tem milhares de coisas que a gente precisa pensar. E muitas vezes, os profissionais autônomos, eles não têm tempo, não têm dinheiro para pagar alguém para fazer e não têm paciência de desenvolver essas habilidades. E, gente, eu tô aqui para falar que, assim, eu sei que não é tão simples quanto parece, né? Não é tão simples. Na verdade, não parece que é simples, parece ser bem difícil. E, na verdade, parece ser mais difícil do que realmente é. Se você tentar se esforçar um pouco e lembrar que tudo é devagar, tudo é um processo lento, é um processo que vai acontecendo aos poucos. Se você lembrar que se aprofundar nessa área vai transformar a sua carreira completamente, você vai entender o que eu estou te falando, tá? Então, vamos lá. Dentro do marketing, a gente tem algumas coisas básicas, que é o seu público, né? Você definir quem é o seu público, quem são essas pessoas que você resolveu atender. Então, por exemplo, nutrição. Uma nutricionista, ela não pode falar sobre todos os assuntos da nutrição. Ela não pode atender todos os públicos. Porque tem neonatal, tem vegetarianismo, tem esportiva, tem emagrecimento, tem para ganho de massa, tem para idosos, tem oncologia, tem um monte de coisa. Então não dá para você falar sobre tudo, porque senão ninguém vai se conectar com você. A pior coisa que você pode fazer é falar fulano de tal, nutricionista clínica. Pronto. E aí você faz tudo, então, você atende todo mundo. Como que alguém vai se conectar com você pela internet, pelos seus conteúdos, se você estiver falando com todo mundo? A pessoa vai ter que assistir todos os seus vídeos para encontrar um que ela se identifique. Você está me entendendo? E o mesmo serve para todas as áreas. O mesmo serve para todo mundo, né? Então, para psicologia, né? Se você atende todo mundo, você não foca nem em criança, nem em adulto, nem em idoso, nem em relacionamento, nem em abusos, relacionamentos abusivos ou tóxicos, enfim. Você não tem um foco, né? Na área de fisioterapia, por exemplo. Tem fisioterapia pulmonar, tem fisioterapia para dores musculares, para lesões no joelho, especialista em coluna, quiropraxista, enfim. Gente, tem muita coisa, tem muita gente nesse mundo. E quando a gente pensa que escolher um público, a gente vai estar limitando o nosso atendimento, na verdade, a gente vai estar segmentando e fazendo com que a nossa visibilidade seja muito mais assertiva, que a gente consiga acessar as pessoas certas e converter melhor essas pessoas em clientes, tá bom? Não adianta ter seguidores, curtidas, comentários e não ter clientes, beleza? Então, público é a primeira coisa do marketing que você precisa pensar. Quem é o seu público? Fechou? Outra coisa, criação visual. É uma coisa que muita gente tem muita dificuldade com a criação visual, que é você fazer os criativos das suas propagandas, né? Então, por exemplo, você vai criar um post para Instagram, um post para Facebook, ou você gravou um vídeo e você quer colocar uma legenda naquele vídeo, ou pior, você gravou um vídeo, você colocou legenda e você não sabe qual formato ele precisa estar para você colocar ele no Instagram, por exemplo, ou no YouTube, ou no Facebook. Ai, gente, isso é muito, assim, no começo é muito complicado, porque as pessoas sentem uma dificuldade tão grande, mas tão grande, que elas acabam desistindo, elas acabam ficando desestimuladas, acabam desistindo mesmo de continuar. Então, não desista, vamos juntos, eu vou ensinar tudo isso que eu tô falando para vocês, a gente vai ter módulos separados de cada coisinha dessas, tá? Então, assim, criação visual, eu utilizo o site Canva, que é um site excelente, é muito profissional. Você tem, inclusive, a opção gratuita e a opção paga, que é o profissional, que é um nível mais avançado para quem realmente está interessado em postar bastante coisa, em fazer bastante conteúdo legal. Então, uma dica é canva.com, é o melhor site de criação visual do mundo, tá? Do mundo mesmo. Eu nunca vi nenhum outro parecido. Eu usava, antes do Canva existir, eu usava um outro, que agora eu não me lembro, acho que era fotor.com, e não tinha metade das ferramentas que tem no Canva.
Só que o chato do Canva é que você tem que ser curioso. Você tem que ir lá e fuçar e aprender e fazer e tal. E muita gente tem um pouquinho de preguiça ou falta de tempo mesmo e acaba não explorando todas as ferramentas que tem ali, que são incríveis, tá? Então, de verdade, façam isso, usem o Canva, explorem, e vocês vão ver o quanto vocês vão melhorar e não vão precisar ficar pagando pessoas para fazerem a criação visual, né? Vocês mesmos vão conseguir fazer isso, beleza? Outra coisa, gente, o seu conteúdo, ele precisa ter um diferencial, né? Tudo que você posta nas redes sociais, eles têm que ter um diferencial. O seu trabalho também precisa ter um diferencial. E muitas vezes no começo a gente não sabe qual que é o nosso diferencial. A gente fica um pouco perdido, né? O que será que eu tenho de diferencial, né? O que será que eu faço de bom para a vida das pessoas que torna esse diferencial uma coisa realmente atrativa? Então, o seu conteúdo, ele precisa ser muito interessante, né? E por isso você precisa pensar o que você vai falar, né? Você precisa planejar, estudar um pouco, pegar pesquisas científicas, né? Por exemplo, a área de terapias holísticas. Muita gente não acredita em terapia holística, acha que é bruxaria, que é misticismo. Então pega pesquisa científica, pega coisas comprovadas que realmente funcionam, que reduz a ansiedade, que reduz a insônia, que reduz o estresse, e mostra para as pessoas dados reais. Às vezes as pessoas precisam disso, entende? Não é todo mundo que está conectado com esse mundo holístico. E às vezes as pessoas que mais precisam de ajuda são as que não estão conectadas com você. Então você precisa criar essa conexão. Você precisa desenvolver essa necessidade na pessoa, para ela entender que o seu trabalho ele realmente vai fazer muita diferença na vida dela. Então, uma dica para o seu conteúdo é que você use pesquisas científicas, que você use falar das dores, né? Falar das dificuldades da pessoa, falar de coisas que ela está vivendo naquele momento. Isso vai conectar muito mais, tá bom? Bom, sobre a criação visual, existem formatos corretos da gente postar os vídeos. Então, no YouTube, por exemplo, é 16:9. No Instagram, no Stories, é 9:16, que é em pé. No feed, é 1:1, né? Aquele assim, ai meu Deus, assim, que eu tava olhando para a tela. É 1:1. Enfim, tem formatos específicos em cada plataforma. E para você conseguir colocar, por exemplo, legenda para aparecer no IGTV, tem um jeito certo de fazer. Todas essas coisinhas têm macetes que você vai pegar e depois que você pegou uma vez, já era. Você vai para frente, vai para cima e aí aquela dificuldade já não existe mais. Lembre que cada dia você vai passar por uma dificuldade diferente. E aos pouquinhos você vai melhorando, você vai se aprimorando e vai tornando aquilo cada vez mais fácil, cada vez mais fluido para você, tá? É igual um bebê, quando a gente não nasce fazendo tudo, falando, andando, a gente vai desenvolvendo. E quando a gente está começando uma atividade nova, uma coisa nova, a gente tem que se respeitar como se a gente fosse um bebê. A gente tem que ir um passo de cada vez, né? Respeitando o nosso processo, respeitando o nosso aprendizado. Então, não tendo aquela ganância de chegar logo no resultado final. E sim aquela paixão por ir melhorando cada dia mais, tá bom? Outra coisa, isso é muito importante, gente. Para a gente fazer anúncios no Google e no Facebook, quer dizer, no Google, tá? Dessa vez eu vou falar só sobre o Google agora. No Google a gente vai precisar de um site profissional. E muita gente também se trava nessa hora. Fala, putz, e agora? Eu não tenho como fazer um site, é muito caro, é isso, é aquilo. E isso também a gente vai ter no nosso curso, tá? Criação de site profissional. É um módulo que a gente vai ter só de criação de site, de criação, personalização do site, né? Com a sua carinha, com as suas fotos, com o seu trabalho, a sua energia mesmo, né? Você vai colocar a sua energia no site para quê? Quando alguém procurar pelo seu serviço no Google, você precisa ter uma casa na internet, você precisa ter a sua casa lá, para a pessoa te encontrar. Não adianta colocar página do Face, aquelas páginas ruins, sabe? Mal feita. Você vai perder cliente e vai pagar para isso, né? Você vai pagar para a pessoa clicar no teu site e ela não vai se interessar. Então, você tem que fazer uma coisa profissional. Já que é para fazer, vamos fazer direito, vamos fazer bem feito. E nesse curso você vai aprender isso também, tá bom? Outra coisa. Tá. A última coisa dessa parte do marketing é a distribuição. E aí, gente, a distribuição do seu conteúdo é o que diferencia
uma carreira amadora para uma carreira profissional real, né? De crescimento, de fazer acontecer, de faturar de 10 a 20 mil por mês, entendeu? Então, a distribuição do seu conteúdo é o pulo do gato que vai fazer de verdade as coisas irem para cima, irem para frente, tá? Então, por quê que tanta gente só posta o conteúdo e deixa ele lá? Só posta e sai correndo, né? Por que muita gente não investe na distribuição do seu conteúdo? Porque acha que isso é um desperdício de dinheiro, porque, eu não tenho dinheiro. E, cara, eu vou te falar uma coisa. É justamente por você não ter dinheiro que você deveria distribuir o seu conteúdo. Porque aí outras pessoas vão te conhecer, vão saber quem é você, vão começar a te seguir, vão começar a se interessar por você, pelo seu trabalho, e vão te contratar, sim, entendeu? Só que você precisa se mexer, você precisa fazer esse conteúdo chegar nas pessoas. E aí tem muita gente que fica esperando, né? O marketing da esperança fica esperando as pessoas virem, as pessoas ligarem e tal. O Facebook, ele é dono do Instagram e do Facebook e do WhatsApp, certo? No Facebook existe uma plataforma de anúncio chamada Facebook Ads. E essa plataforma, ela faz a distribuição paga do seu conteúdo. Se você deixar o seu conteúdo lá para ser distribuído naturalmente, né, organicamente, você vai distribuir para 2% dos seus seguidores. De 2% a no máximo 6%. Ou seja, quase ninguém. Quase ninguém vai ver o que você está falando. Quase ninguém vai saber o que você está postando. Se você não distribuir o seu conteúdo, a sua carreira vai ficar no mesmo lugar para sempre. Porque não existe isso, não existe milagre. Você vai precisar distribuir. Isso é até proposital. O Facebook ele faz isso de propósito para você investir na sua carreira, para você pagar, porque sim, eles pagam contas também, eles também gastam dinheiro para manter a estrutura, enfim, é um negócio, é uma empresa, eles estão lá para ganhar dinheiro também. Então, ele não vai distribuir o seu conteúdo de graça. Saiba disso e comece a organizar suas finanças para o dinheiro sobrar no final do mês e você poder todo mês investir em marketing. Todo mês. Não é um dia aqui, outro dia ali. Esse mês eu não vou fazer porque não estou com dinheiro. Não. Você separa que seja R$ 50 para você não perder essa constância, tá bom? Beleza. Então, falamos do Facebook, do Instagram, né? O Facebook e o Instagram são impulsionados pelo Facebook Ads, né? O gerenciador de anúncios. Você pode também fazer pelo botão impulsionar? Pode, só que não vai dar tanto resultado. Você vai jogar o seu dinheiro, vai desperdiçar um pouco de dinheiro, porque lá ele não tem tanta assertividade, ele não tem tanta inteligência para fazer a distribuição correta, tá? No gerenciador de anúncios, você já consegue fazer campanhas muito mais bem feitas, direcionando para o público certo, para os interesses certos, né? As pessoas que são interessadas em assuntos que são parecidos com o que você faz. Enfim, você vai mapear esses interesses, tá? Para poder fazer de verdade a sua distribuição bem feita. Beleza, isso para quem faz conteúdo. Para quem não faz conteúdo, tem a opção do Google Ads, que é você ter um site legal, um site bem feito e que abre rápido, né? Não pode ser um site lento, que demora para carregar, aquela coisa, porque senão a pessoa vai clicar, você paga por clique, né? Cada vez que alguém clica no teu site, você paga. E se o site não abre rápido, se ele demora muito para abrir, você vai perder cliente, a pessoa vai ficar lá esperando e vai desistir, tá? Então, Google Ads, como que funciona? No Google, você vai fazer a sua campanha, você vai criar uma campanha, a gente vai ensinar isso também. E depois que você criou a sua campanha, você vai colocar as suas palavras-chave, né? As palavras que você acha que o seu cliente está te procurando. Então, por exemplo, você acha que o cliente está digitando lá que ele quer uma psicóloga no Brooklyn. Ou ele coloca lá, psicóloga para depressão, nutricionista para transição vegetariana. Enfim, você vai pensar o que o cliente vai ter que escrever lá para te achar. E, de fato, eles vão te achar, porque, gente, o Google é muito legal. O Google dá um resultado muito legal mesmo. E se você é criador de conteúdo, se você cria vídeos no YouTube, se você cria conteúdos legais que fazem a pessoa se conectar com você, aí você também pode divulgar no YouTube, que é uma plataforma, né? O YouTube todo mundo conhece, mas quem gerencia os anúncios no YouTube é o Google Ads também, beleza? Então, são campanhas diferentes, tá? Tem campanha de palavra-chave, tem campanha para você aparecer naqueles primeiros 5 segundinhos quando tá abrindo o vídeo. E o legal é que você escolhe em quais canais você quer aparecer, né, na abertura do vídeo. Que mais? Bom, você vai direcionar isso,
Você vai saber qual desses formatos se encaixa melhor para você, mas o de conteúdo é bem legal, gente. Se você gosta de gravar vídeo, ou se você não gosta, mas tem muito conteúdo aí dentro que você está escondendo ouro, então comece a exercitar isso. Porque ninguém começa adorando fazer vídeo. É muito difícil alguém começar já todo desinibido, falando e tudo mais. Eu também comecei com muita vergonha, comecei aos pouquinhos, e a gente vai melhorando, né? O que a gente não pode é nem se comparar com quem já está há muito tempo, e nem ouvir críticas ou ouvir palpite de gente que não está fazendo nada. Porque quem já fez, quem faz alguma coisa, quem luta pelas suas coisas, sabe que tudo começa de um lugar pequeno. Tudo começa pela semente, né? Então, quem já plantou alguma coisa sabe que é um processo, que você vai chegar lá um dia, se você não desistir. O problema é quando você escuta aquelas pessoas pequenas que nunca construíram nada, que nunca fizeram nada, e elas gostam de apagar o seu brilho, de apagar aquilo que você está fazendo, te desmotivar. Então, não deixe isso acontecer. Entende? Se você quer mesmo, se você tem um porquê, se você tem um objetivo de fazer alguma coisa, não deixe alguém te dizer que você está fazendo errado, que você não está bom, que você. Enfim, você sempre vai ter consciência que todos os dias você vai melhorar um pouquinho. Todos os dias você vai se aprimorando. O que não dá é para você se comparar com gente que já está lá há 10, 15, 20 anos. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar hoje. São os 8 passos que a gente precisa ter na nossa carreira para ela dar certo de verdade e conseguir faturar 10, 20, 30 mil reais por mês. Só depende de você, esses números, gente. Lembrando, tá? Tem gente, tem terapeuta que fatura mais de 50 mil reais por mês. Eu estou falando aqui de 10 a 20 mil, que é um valor que está dentro da média. Está dentro da média possível de qualquer ser humano com saúde, com energia, fazer isso acontecer. Tá? Se você tem motivação, se você tem disciplina e um objetivo, você vai fazer acontecer. Porque eu tenho certeza que todo mundo consegue. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Sábado, às 4 horas, a gente vai ter uma live com a Sandra Bilho, que é a nossa primeira mentorada, que a gente vai fazer online, ao vivo, para ela tirar dúvidas, e as dúvidas dela também podem ser iguais às suas, então é legal assistir, participar, para você ver como que as pessoas têm dúvidas tão parecidas, né? As mesmas dúvidas que eu tinha 5 anos atrás. Nossa, eu daria tudo para ter alguém me falando tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Eu não teria gasto tanto dinheiro que eu já gastei com curso para aprender tudo isso, né? Eu já gastei mais de 90 mil reais com curso. E se botar na ponta do lápis, com certeza foi muito mais do que isso. Então, assim, valorizem o conhecimento, sabe? Se eu estou aqui agora falando tudo isso para vocês, eu queria muito, muito mesmo que alguém tivesse falado tudo isso para mim lá atrás, quando eu comecei. Tá bom? Então, gente, boa semana, boa sorte aí para todo mundo. Boa semana não, né? Já é sexta-feira, então bom fim de semana e muita luz para vocês, muita motivação, muita disciplina e vamos para cima que 2021 promete. Beijão e até a próxima.